Larissa para apresentar um caso. Larissa, Oi, está doutor pronta Arnaldo. aí? Tá tudo pronto, sim. Então, Só não vamos consigo lá. ainda compartilhar minha tela. Espera, eu vou permitir aqui que você compartilhe. Vê se foi agora, se você pode. Pronto. Tudo certo? Está aparecendo. Está ótimo, perfeito. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Arnaldo, mais uma vez pelo convite e também pelo auxílio no preparo do caso. Eu não posso começar sem agradecer também a Camila, minha colega e residente do serviço, que me ajudou com a aquisição das imagens e com o preparo dos slides também, e a doutora Elisa, que fez um excelente apanhado sobre o tema, para a publicação de um relato de caso, que eu usei como fonte para uma breve revisão no final da apresentação. O caso de hoje fala sobre o paciente DJM, um paciente do sexo masculino, de 68 anos, natural do Rio de Janeiro, que foi admitido no setor de emergência do Hospital Procardíaco por um quadro de hemiparesia endimídio esquerdo, com um relato de tempo já maior que 6 horas de evolução, associado a uma queda do estado geral e febre. Esse paciente, 2 semanas antes, teve internação por um diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, já com metástase hepática, e ele ainda não tinha começado nenhum tratamento específico, e nessa mesma internação foi identificada também uma trombose venosa profunda, e ele vinha em uso de anticoagulação com Eliquis. 3 anos atrás, ele tinha retirado um carcinoma epidermoide e era hipertenso também. Lá na admissão, esse paciente tinha uma hemiparesia fácil braquipleural esquerda, sem nenhuma outra alteração neurológica, e o que chamava a atenção no exame físico cardiovascular é que esse paciente tinha um sopro diastólico aspirativo em foco aórtico e foco aórtico acessório, de 3 cruzes em 6, irradiado para a fúrcula. E um edema assimétrico dos membros inferiores, maior à direita, que era a perna acometida pela trombose venosa profunda. No exame laboratorial, ele tinha uma leucocitose, com predomínio de neutrófilos, uma PCR elevada e enzimas hepáticas alteradas. Ainda na emergência, esse paciente fez uma tomografia de crânio, que já mostrava um extenso AVC isquêmico, e na internação, alguns dias depois, para o controle, foi solicitada uma ressonância com estudo angiográfico, que mostrou uma oclusão da artéria cerebral média, e também múltiplos infartos focais menores, alguns sinais intercalados de hemorragia, e a etiologia sugerida para o evento foi tromboembólica. Como esse paciente ele tinha presença de transformação hemorrágica, foi descontinuado o anticoagulante oral que ele vinha fazendo uso. Além das imagens do crânio, isso ainda na emergência, foi solicitada também uma tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve, para pesquisa de foco séptico, porque esse paciente tinha febre, queda do estado geral, e as imagens mostraram o já conhecido tumor de cabeça de pâncreas, com os implantes hepáticos, mas mostrou também áreas de infarto esplênico e áreas de infarto renal. E não foi mostrado nenhum foco de infecção. Então, o paciente internado, foi solicitado um ecocardiograma transesofágico para investigação de fonte emboligênica, e naquela ocasião o diagnóstico que haviam pensado era de FOP. E o que a gente viu nas imagens do ecocardiograma transesofágico, aqui nesses cortes de esôfago médio a 130 e 75 graus, foram pequenas vegetações nodulares localizadas na face ventricular dos 3 folhetos da válvula aórtica. Aqui mais de perto, a vegetação se projetando para a face ventricular, e nessa segunda imagem, uma importante falha de coaptação gerada pela vegetação. A imagem no 3D, a vegetação se mostrando aqui para a face ventricular, e a falha de coaptação na imagem do lado. E aqui com o colo, é possível ver um jato excêntrico de insuficiência aórtica importante, e o que chama a atenção é que esse paciente não tinha sinais de sobrecarga ventricular esquerda.
o que falava a favor de um quadro mais agudo. Na aorta descendente, a gente tem um sinal indireto de insuficiência aórtica importante, que é mostrado pelo fluxo reverso holodiastólico. Então, a evolução, né? A equipe médica, levando em consideração a imagem sugerindo a presença de endocardite, foi optado por iniciar um esquema antibiótico com vancomicina e gentamicina, guiado pela CCIH, e nesse período que o paciente fez uso da antibiótico terapia, ele manteve alguns episódios de febre baixa, foram coletados também marcadores de doença autoimune, pensando em lúpus, SAF, todos esses marcadores foram não reagentes, e foram coletados também as hemoculturas para a pesquisa de todos os germes, que após 9 dias de incubação vieram todos negativos. Então, a gente já tinha uma hipótese diagnóstica naquela ocasião, mas a gente precisava de alguns exames complementares para essa confirmação. Então, entre eles, foi solicitada uma cintilografia com leucócitos marcados, que corroborava com a nossa suspeita, que mostrou uma ausência de absorção na válvula aórtica, que sugeria uma ausência de processo infeccioso inflamatório na área cardíaca, né, no coração. E essa imagem ela foi repetida 24 horas após, e manteve a ausência de acúmulo anômalo na área cardíaca. Então, levando em consideração os eventos tromboembólicos, como esse paciente teve, cerebral, hepático, renal, a presença da vegetação na válvula aórtica, as hemoculturas negativas e a cintila com leucócitos marcados sem captação cardíaca, a gente finalmente, então, pôde definir o diagnóstico de endocardite trombótica não bacteriana, que também é chamada de endocardite marântica. Nesse momento, os antibióticos foram descontinuados, e como há alguma evidência na literatura de que a anticoagulação ela pode reduzir essas lesões e os eventos tromboembólicos, a anticoagulação foi reintroduzida para o paciente e ele recebeu alta hospitalar para continuar o tratamento do câncer. Antes de falar do desfecho do paciente, eu vou fazer uma breve revisão sobre o tema. Então, a endocardite trombótica não bacteriana, também chamada de endocardite marântica, ela recebe esse nome que é a palavra marântica, né? Vem do marânticos, que vem do grego, que significa definhar, fazendo uma referência ao estado neoplásico de caquexia. É uma condição rara e alguns estudos revelam uma pouca prevalência em autópsias, é mais frequente entre a 4ª e 8ª década de vida, não tem predileção sexual, é uma patologia associada a doenças graves, né, como a coagulação intravascular disseminada, algumas doenças autoimunes, sepse e o mais presente no câncer, de pulmão, pâncreas, estômago, ovário. No geral, a neoplasia mais comum é o adenocarcinoma, entre eles o mais prevalente é o adenocarcinoma de pâncreas. É uma condição caracterizada por vegetações não infecciosas, compostas por agregados plaquetários e de fibrina, que geralmente ocorrem na superfície atrial da válvula mitral ou na superfície ventricular da válvula aórtica, assim, da válvula mitral, a mais comumente acometida, seguido da aórtica, e o mais incomum é o acometimento de ambas as válvulas. São vegetações friáveis, que comumente embolizam. O relato que a gente tem é que esses números de embolização ocorrem num número variável de casos. Ele geralmente afeta a circulação coronariana, cerebral, renal, mesentérica, e esses pacientes eles costumam ser assintomáticos até que alguma embolia aconteça. No eco, essas vegetações elas se apresentam como vegetações heterogêneas, elas são pequenas, tipicamente menores que 10 milímetros, são sésseis, têm bordas irregulares, e diferente do que a gente costuma ver na endocardite bacteriana, ela tem uma ausência de movimento independente, né? Como na bacteriana, ela tem aquele movimento mais anárquico. O diagnóstico diferencial fica entre endocardite bacteriana com hemocultura tipicamente negativa, casos de endocardite fúngica, síndromes associadas à presença de anticorpo antifosfolipídico e alguns tumores cardíacos como fibroelastoma. Em relação ao tratamento, ele não é muito bem estabelecido. A anticoagulação ela pode ser considerada, como foi feita no nosso paciente, e a gente não tem relato de indicação cirúrgica nesses pacientes portadores de endocardite marântica.
O prognóstico desses pacientes geralmente é ruim, porque a patologia está associada já à doença grave, né, doença neoplásica já disseminada e avançada. Aqui é uma imagem do acervo do Dr. Arnaldo, que mostra uma endocardite marântica em válvula mitral, que é o acometimento mais comum, a vegetação pequena, céssio, e se projetando aqui para a face atrial da válvula mitral. E, para concluir, a evolução do paciente, ele recebe, então, alta usando Marevan, e ele retorna 3 meses depois para a gente, para repetir um eco transtorácico, e o que a gente viu foi que houve uma importante redução do jato da insuficiência aórtica e também da vegetação da válvula aórtica, e o que a gente sabe é que esse paciente, no período, ele não teve nenhum novo episódio de embolia sistêmica. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Larissa, excelente apresentação, obrigado, lindo caso. A gente tem alguns veteranos aí no grupo acompanhando. Eu queria puxar alguém. Ricardo Caminha, quer falar alguma coisa? O seu comentário ia ser muito interessante. Serginho, Henry, Jana, Ângelo, alguém quer comentar alguma coisa? Arnaldo, posso comentar? Pode, claro. São 2 observações. Primeiro, quando a gente fala que uma das características da endocardite marântica é a ausência de um movimento independente do movimento da válvula, na realidade, é uma característica das vegetações sésseis, né? Então, quando você tem uma vegetação séssil, geralmente o movimento da vegetação, ela acompanha o movimento da válvula, o que vai dar para a gente aquele movimento de independência, de livre movimentação em relação à movimentação da válvula, é quando você tem aquelas endocardites filamentares. Então, só lembrar que isso é mais uma característica anatômica da vegetação do que uma característica própria de uma endocardite marântica. Agora, uma segunda coisa que é muito interessante, a gente sabe que a endocardite, ela, pelo processo inflamatório, ela causa o refluxo valvar, né, a destruição valvar. E na endocardite marântica, você, como a própria cintilografia com leucócitos marcados mostrou, você está livre de um processo inflamatório. Eu acredito que, nesse caso, o Arnaldo pode complementar, enfim, que o processo da regurgitação aórtica desse paciente foi uma obstrução mecânica ao fechamento da válvula. Isso, então, exatamente. na endocardite marântica, você tem uma barreira física no fechamento que faz com que você tenha aquela regurgitação aórtica significativa. Tanto é que quando você faz o tratamento apropriado e aquela vegetação some, ela reverte. É isso aí. E Ângelo, o detalhe é que esse paciente a gente fez o diagnóstico no momento que a gente fez o exame, mas o pessoal não acreditou, começou antibiótico e foi aquilo, não cresceu nada, enfim. E acabou sendo o melhor tratamento para ele, acabou sendo o tratamento anticoagulante. Esse paciente veio, então, ele não teve mais nenhum episódio. E o pessoal, na verdade, não suspeitava de nada, eles tinham pedido, porque eles queriam ver se o doente tinha forame oval patente. E quando a gente viu essas imagens. Alguém mais caminha, quer comentar alguma coisa? Arnaldo, você está me ouvindo? Estamos ouvindo, perfeito. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse caso é extremamente interessante. Aliás, eu queria inicialmente parabenizar a apresentação e dizer que talvez o grande desafio, mesmo considerando o diagnóstico, eu acho que era uma hipótese bastante viável, né, diante da presença de um tumor que sabidamente se acompanha de manifestações trombóticas, né, como manifestação paraneoplásica, mas a tomografia, depois confirmado pela ressonância, mostra áreas permeadas por sangramento, áreas isquêmicas permeadas, possivelmente relacionado ao evento embólico, por injúria de reperfusão, por vários mecanismos. E o grande desafio era um acidente muito extenso, talvez não seja o foco da discussão de vocês, apenas serve como comentário, seria o momento, considerando o diagnóstico de endocardite marântica, seria o momento de iniciar a anticoagulação, porque seria esse o tratamento melhor, diante de um AVC, de um acidente vascular encefálico tão extenso,
pelo risco de agravamento do quadro neurológico. Esse dilema não é raro e frequentemente de decisão, muitas vezes colegiada, onde é necessário a concorrência de vários colegas para a decisão final. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a você, Carminha. Alguém tem mais algum comentário? Senão a gente vai passar. Alguém mais quer comentar? Então, Larissa, vamos passar para o Flávio, que ele vai apresentar o próximo caso. Eu acho que eu já descompartilhei a tela. Não, você ainda está. Flávio, você tem que descompartilhar. O Flávio pode compartilhar. Oi, doutor Arnaldo. Você tem que descompartilhar, Larissa. Tem uma barra de tarefa em cima, Larissa, aqui do lado da aba verde, do Zoom. A pause, eu coloquei aqui. Isso, agora Flávio. Agora foi. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para trazer a experiência do nosso serviço e um prazer enorme representar. Agradecer a Camila, que também me ajudou na confecção dessa apresentação. Agradecer também ao doutor Arnaldo pelo espaço. O caso que eu trago aconteceu também num inteirinho de 2 meses agora. Foi uma paciente que foi referida ao nosso serviço, uma paciente feminina de 49 anos, submetida a uma dupla troca valvar mitral e aórtico em 2019, sendo implantado 2 próteses biológicas em outro serviço hospitalar em uma outra cidade. No momento, a paciente encontra-se assintomática e a classe funcional 1. E ela retorna para fazer o exame de follow-up. Porém, no meio do exame, ela expressa também o desejo de gestar. No caso, ela confidenciou que tinha óvulos congelados e ainda tinha esse sonho da maternidade, da gestação, inclusive. Logo aqui no começo do exame, no corte parasternal, no eixo longo, a gente vê a bioprótese mitral com refluxo periprotético e o modo M está aqui ao lado para mostrar que o VE não é dilatado e que mantém uma função preservada. Logo de início, a gente suspeitou como que esse VE de fato era antes da cirurgia, da dupla troca. Será que era um VE realmente que era remodelado e era necessário inicialmente já abordagem cirúrgica para a troca das válvulas? Enfim, a gente não tem esse relato, a gente não tem essa história. Seguindo o exame, temos um corte apical, em que vemos o refluxo mitral, que ele é uma questão aqui pelo menos moderado, e com esse refluxo tricúspide, que não era tão importante, mas com uma PSAP estimada de 40. Ao investigar ou estudar a válvula mitral, a gente pôde perceber também que o gradiente mitral era de 16 e 9, e o gradiente aórtico de 18 e 9. Com funcionamento já realmente no limite, para uma paciente que operou há 18 meses. Flávio, o gradiente da mitral, que o gradiente eu acho que normal, né? O da mitral chamou a atenção, né? Isso. Com dificuldade aqui de passar? Aí pronto, foi. Então foi complementado também no mesmo tempo com o transesofágico. Tentando descobrir o porquê que essa válvula tão recente já está disfuncionante com essa regurgitação importante. Podemos ver aqui, depois de investigar bastante, que temos um dos folhetos com uma dificuldade de mobilidade, que ele não é móvel
como deveria ser, comparando com o folheto ao lado. E logo em seguida, a gente consegue ver aqui com o Doppler que esse refluxo... Flávio, volta lá, mostra para o pessoal, na figura direita, na face ventricular da válvula, não, na figura da direita, exatamente, aí e na... Aí, tem alguma coisa na face ventricular. Não, outro folheto. Isso, esse folheto que está imóvel, a gente vê que ele está repleto de alguma coisa dentro dele. Tá? E no X-plane, né? Lembrando que os aparelhos com tridimensional, eles são capazes de fazer cortes no mesmo ciclo, em cortes diferentes. Pode prosseguir. Ótimo. Prosseguindo, então, a gente percebe que esse refluxo ele é um jato que vai na direção do apêndice atrial. Ele é importante. De novo, vendo que essa dificuldade de mobilidade e essa massa interrogada nesse folheto. Aqui no 3D, podemos ver realmente esse refluxo melhor, em que ele vem próximo ao apêndice atrial. Quer comentar, doutor Arnaldo? O que acontece é o seguinte, esse paciente com uma prótese de cerca de 1 ano, ele já tem, ele tem uma regurgitação periprotética, né? E tem um refluxo também valvar, muito cedo para ter um refluxo de uma prótese. Normalmente, uma prótese biológica tem um refluxo leve fisiológico. Tá? Em relação ao refluxo periprotético, ele, por incrível que pareça, ele é muito frequente. Ele pode chegar até 16% dos pacientes sair com refluxo periprotético da sala. Mas o interessante é que essa paciente não tinha anemia hemolítica, tá? E ela estava relativamente compensada, embora, eu não sei se você vai mostrar aí, ela tivesse sinais de uma regurgitação, pelo menos de grau moderado. Então, essa paciente é uma paciente com pouco tempo de operada, com uma indicação cirúrgica que a gente questionou, porque que lesão é essa, mitro-aórtica, que ela tem atualmente, 1 ano depois, as cavidades praticamente normais, e então ela tem uma lesão, uma disfunção da prótese biológica, com uma estenose pelo menos moderada, e uma regurgitação periprotética também razoável, sem clinicamente bem e sem anemia hemolítica. Reparem aqui na figura esquerda, no bidimensional, como a gente vê nitidamente a decência. Quando a gente vai olhar no tridimensional, a gente está vendo o apêndice atrial à esquerda, exatamente aí onde você botou a seta, é onde ocorre o refluxo periprotético. Os refluxos periprotéticos são mais fáceis de fechar percutaneamente quando são laterais e não mediais. Então, teoricamente, esse seria um bom caso, se houvesse indicação, é óbvio, para fechamento percutâneo. Pode prosseguir. Tá ótimo. Prosseguindo o exame, a gente tem mais imagens aqui do 3D, mostrando esse refluxo periprotético, em que realmente a origem dele é ali na face mais medial. Lateral. Lateral, perdão. E aqui nós vamos ter também a prova de esforço dela, que está carregando. Passou. Deixa eu voltar. Então essa doente foi submetida a um eco de esforço e houve um aumento significativo. Mostra aí, Flávio. Isso. Após o esforço, ela teve um aumento significativo. Coloquei as 2 imagens aqui para comparar, em que o gradiente médio salta de 13 para 26 e o gradiente máximo de 21 para 50. E ela atingiu uma boa carga de trabalho. Ela fez 9 METs no trabalho, no pico de esforço, uma frequência de 143. E ela não queixou de sintomas clínicos durante o esforço, que é surpreendente com essa disfunção importante.
Foi complementado, então, com uma ressonância. O vídeo está um pouco rápido demais para, de fato, conseguir mostrar ali o refluxo periprotético mitral. Seguindo, então, foi investigado com a tomografia computadorizada para avaliar essa válvula, para fazer realmente saber o que era essa massa interrogada que deixava essa válvula disfuncionante. Eu trouxe aqui o laudo na íntegra para mostrar realmente como que é difícil também definir entre panos e trombo nessa disfunção da válvula. A válvula mitral com espessamento hipodenso na base e inserção do folheto medial, voltado para a via de saída do VE, no anel protético e na comissão anterior, que pode corresponder a panos e trombo. Esse folheto é discretamente menor e menos móvel em relação aos outros dois folhetos. Nota-se ainda pequena trave hipodensa aderida à superfície ventricular do folheto medial, podendo corresponder a trombo. A descontinuidade entre a prótese e o tecido circunjacentes em situação anterior relacionado ao refluxo periprotético. Então, realmente mostra aqui que, apesar de ele ter legendado como panos, ele define no final que trata-se mais de uma imagem sugestiva de trombo. E algumas das características para ajudar a definir é que a trombose é mais comum em próteses mecânicas e geralmente o trombo é mais móvel e menos ecodenso. E o panos, ele é o resultado de uma invaginação do tecido fibroso na interface entre o material protético e o tecido nativo. E o panos acaba sendo mais denso e ecogênico e menos móvel, normalmente localizado ao redor do anel de sutura. E os trombos também, de uma forma geral, eles são maiores. E as duas condições também podem coexistir. Realmente é um assunto controverso e polêmico para definir na prática. Trouxe uma breve revisão de literatura e quando a gente foi estudar sobre, a gente descobriu que em 2015 surgiu um protocolo pela tomografia para avaliar principalmente na TAV. O protocolo eles chamam de protocolo de Haut para definir essa questão da movimentação da prótese. Porém, no artigo, ele citava esse artigo de 2015, que era o que veio. E eu tenho um vídeo breve demonstrando como que essa questão subclínica era importante. O problema surgiu porque foi visto que os pacientes, principalmente na TAV, que não é o objeto de estudo, mas a problematização surgiu com que a TAV, os pacientes que apresentavam AVC ou um AIT, eles tinham uma trombose subclínica. Catheter aortic valve, in which all the patients were undergoing routine four-dimensional volume-rendered CT scanning, investigators made an unexpected discovery. One of the patients who underwent transcatheter aortic valve replacement, or TAVR, subsequently had a stroke. The CT scan showed reduced aortic valve leaflet motion, suggesting possible subclinical leaflet thrombosis. This finding prompted important questions. How common is reduced aortic valve leaflet motion after TAVR or surgical aortic valve replacement with a bioprosthetic valve? And is there a difference if patients are on therapeutic anticoagulation? In this study, 187 patients who had recently undergone transcatheter or surgical aortic valve replacement underwent CT scanning. In addition, information on anticoagulation and transient ischemic attacks and strokes was collected. 55 of the patients were from the TAVR clinical trial, and 132 had recently undergone either transcatheter or surgical aortic valve replacement with a bioprosthetic valve, and were recruited from 2 registries for this study. Reduced leaflet motion was noted in 40% of the TAVR clinical trial patients and 13% of the registry patients, who received a variety of valves and whose CT was performed at various time intervals. In both groups, the incidence of reduced leaflet motion was lower with warfarin than with dual antiplatelet therapy. There was a significantly higher incidence of TIA or stroke in patients with reduced leaflet motion from the registries, but not in those in the TAVR clinical trial. The authors conclude that there is reduced aortic valve leaflet motion in patients with bioprosthetic valves, and that this can be resolved with therapeutic anticoagulation. Full results are available at nedjm.org. Então, ele ajuda também a determinar que um dos tratamentos possíveis
é a anticoagulação dessa perda da mobilidade da válvula. E aí, na questão desse artigo também, que é um estado da arte sobre a evolução subclínica de trombose das válvulas protéticas, ele define como HALT, como havia dito, que é esse espessamento da válvula. O Helm, de fato, é a redução da mobilidade, e o REM, quando tem as duas situações juntas. E esse protocolo pode ser aplicado também para a válvula mitral biológica ou mecânica. Como podemos ver aqui, ele define, evidentemente, o HALT, se ele tem presença ou não. Se ele for positivo, ele vai definir essa mobilidade da válvula, que ela pode ser classificada como normal, como leve, se for uma perda da mobilidade menor que 50%. Ela pode ser moderada se for de 50% a 70%, severa se for maior de 70% e imóvel. E quando tem as duas condições associadas, o HALT e o Helm, ele define como REM. Isso tudo comparando com o ecotrans esofágico, que é uma maneira não invasiva de poder avaliar essa válvula, principalmente nessa questão subclínica dos pacientes. Ele continua o artigo também relembrando que esses pacientes de troca valvar são pacientes também que são suscetíveis à tríade Virchow, que promovem esse aumento do estado protrombótico, em que os estados de low flow com a baixa fração de ejeção, ou então low flow, low grade, ele pode de fato ajudar. A questão da lesão endotelial, por ser um mecanismo, um dispositivo que pode ajudar na questão protrombótica, e os próprios estrados protrombóticos em si. E aqui continua ele mostrando um HALT positivo, em que o paciente tem esse espessamento, mas ele não tem essa perda da mobilidade. Mais imagens aqui mostrando que os pacientes podem ter a presença com a perda da mobilidade. Essa imagem ficou bem ilustrativa para mostrar que realmente quando não há o espessamento dos folhetos, quando há um espessamento menor que 25%, quando há um espessamento de 26% a 50%, que é mais visto quando é estudado a válvula aórtica na diástole, e um espessamento de 51% a 75% ou de 75%. E, por fim, o último artigo aqui para revisão, para breve revisão, é um estudo japonês publicado no ano passado, em que foi aplicado para a prótese biológica mitral. Ele definiu como problema se o HALT poderia ser usado na bioprótese mitral e definiu os desfechos clínicos junto ao ATC de 4D e a comparação no diagnóstico com ecocardiografia, se havia uma não inferioridade. E os dois métodos se mostraram diferentes para prótese em posição aórtica. Os dois métodos, a ecocardiografia e a ATC, se mostraram equivalentes. E o estudo com uma amostra pequena, que tinha um N de 53 pacientes, em que teve uma mortalidade importante dos pacientes antes da randomização, por isso que houve a perda significativa para definir o grupo, também definiu como uma estratégia adequada a antiagregação e anticoagulação. No caso, eles definiam, mesmo com a prótese biológica, o paciente ser anticoagulado por pelo menos 3 meses com associação de aspirina. E muitos dos pacientes, eles tinham FA. Isso é visto também pela cirurgia concomitante, que é essa cirurgia de Maze. Foram excluídos os pacientes também com doença renal crônica, porque eles definiam que era um estado protrombótico e que também ajudaria a manifestar o espessamento da válvula. E essa aqui era a estratégia dos pacientes, quando em alta e quando a TC foi realizada. A média de tempo dessa tomografia realizada para avaliar essa ocorrência subclínica de trombose foi
foi 3 anos e meio. E a ocorrência no números gerais foi de 5%, diferente daquele primeiro artigo que eu trouxe, inclusive, o vídeo, que mostrou que a ocorrência dessa trombose subclínica era de 40%. Eles atribuíram essa diferença importante à terapia de antiagregação e anticoagulação. Os 3 casos dos pacientes que apresentaram a estenose subclínica, mostrando qual que era o perfil desses pacientes. Um, inclusive, estava já em uso de varfarina no tempo da detecção e no alvo. Mas, porém, foi revertido porque o paciente apresentou uma angina precisando de uma reperfusão coronariana percutânea e foi feito dupla antiagregação, revertendo o HALT dele, conforme mostra nessa imagem. E definido que de segmento. E desses 53 pacientes, nenhum evoluiu a óbito. Então, pessoal, muito bom, obrigado, Flávio. Então, o que acontece é o seguinte, a incidência de trombose de prótese é tão prevalente que tem gente que ainda questiona o emprego de prótese biológica na argumentação de que esses indivíduos não vão precisar de anticoagulação, entendeu? Então, eu já tirei alguns pacientes, eu já tive pelo menos assim que eu lembro na minha cabeça de 6 casos que o cirurgião me mandou porque o paciente fez um eco, viram um gradiente grande e queriam que trocasse a válvula aórtica. Aí, o que me chamava a atenção nesses casos, que não eram próteses aórticas pequenas, que pudesse haver mismatch, não eram, a prótese não estava espessada, muitas vezes tinha pouco tempo de implante da prótese, era uma prótese relativamente nova, e o que se faz é deixar esses indivíduos, e na maioria das vezes o indivíduo é assintomático, é um achado no ecocardiograma que pegaram um gradiente maior do que foi pego anteriormente. Então, esses pacientes você tem que deixar anticoagulado por um tempo, pelo menos um mês, e repetir depois, e esses gradientes, por incrível que pareça, altos, eles reduzem significativamente. Alguém quer fazer algum comentário? E, doutor Arnaldo, que no nosso caso, parecia que era a melhor estratégia para o paciente, né? Anticoagular durante um tempo e depois ela retornar para repetir o exame, para determinar essa... O interessante é que ela tinha um gradiente muito grande no esforço. Então, a gente supõe que essa estenose de um dos folhetos, quer dizer, essa imobilidade de um dos folhetos, deve ser significativa. A minha proposta foi que ela deixasse ela anticoagulada e depois a gente avaliaria se a possibilidade de de fechar percutaneamente. Ou se essa doente tem que operar, não sei, porque ela, se não me engano, ela subiu a PSAP também, né, para 60, 70 no teste, alguma coisa assim. Alguém mais quer fazer um comentário, gente? Bom, então, gente, obrigado pela participação de todos. Até a próxima semana. Um bom fim de semana para todo mundo. Um abraço para todos.